Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes de economia, todos os que nos assistem na TV Economista. Continuando no meu compromisso de falar com vocês sobre as luzes que o Congresso Paulista de Economia, que realizamos dia 8 e 9 de setembro, nos deu, eu quero abordar dois aspectos que são muito fundamentais para tudo o que nós queremos chegar como cidadãos e como economistas. Uma questão básica é a alimentação, a sobrevivência das pessoas. A segunda, que também tem a ver com sobrevivência, é a saúde. Então, sobrevivência, saúde e alimentação. Nós vimos em algumas das palestras os problemas que temos tido nesses últimos anos, através de políticas públicas incorretas, mas também por circunstâncias que fugiram ao controle mais direto daqueles que tinham que cuidar da governança do país e da economia. Um dos casos é a alimentação. Os alimentos, evidentemente, não preciso explicar isso, são fundamentais para a sobrevivência das pessoas. E alimento, eu não estou falando só da quantidade, da existência do alimento, da multiplicidade, mas também dos preços deles. E vimos aí, temos visto, e se continuar assim, nós temos, com certeza, nos próximos anos, alguns sobressaltos nos preços dos produtos básicos da alimentação a partir da agricultura. O que ocorreu? Infelizmente, foi abandonada uma prática de 100 anos, que é a formação de estoques do governo federal, vinda lá desde a época do café, da primeira crise do café, em 1919, quando o governo decidiu comprar sacas de café, porque o preço internacional estava muito baixo. Então, automaticamente, o governo, para que os fazendeiros não tivessem prejuízo, comprou por um preço estabelecido, que não fosse vil, mas ao mesmo tempo pudesse dar uma sobrevivência a esses produtores, e depois vendeu quando o produto já estava num patamar maior. A partir disso, outros produtos também não perecíveis começaram a ser armazenados e isso tudo acabou destruído em 2019. Numa das palestras, o professor César Leite mostrava a evolução dos estoques reguladores e esses estoques reguladores estão zerados desde aquela época. Quando se faz isso, o governo deixa de ter um instrumento bom, que é o de liberar os estoques de produtos no momento em que há a falta deles no mercado. Ou seja, a falta de feijão, existe estoque de feijão, libera-se o feijão dos armazéns para que o preço caia, porque se não se liberar, o preço vai subir pelo excesso de demanda e a pouca oferta. E assim com todos os produtos. Então, se não houver uma política muito séria com relação a isto, preços mínimos para os agricultores e estoques reguladores, nós vamos ficar sempre assim. Todas as vezes que houver uma intempérie, algum acidente natural ou mesmo algum problema na economia, nós vamos ficar subordinados a isto. Precisa mudar. E o Congresso Paulista de Economia nos deu algumas indicações que deva haver políticas públicas para isso. A mesma coisa se fala sobre a saúde. Então, a saúde, nós vimos nesses últimos 3 anos o que ocorreu, 2 anos e tanto, né, desde a pandemia, a importância do serviço público de saúde. Sempre havia uma crítica muito forte ao SUS e agora nós percebemos a sua importância. Tanto que boa parte das mortes ocorreu em instituições de saúde geridas por particulares, por convênios particulares. E o SUS deu toda a força para que tudo fosse bem
Não que eu estou dizendo que não há problemas a resolver, certamente há. Mas é importante que a gente perceba que a saúde de todos beneficia a todos. Não existe situação em que alguém que está doente possa ser melhor para a sociedade. Há muito custo no atendimento de saúde. Então, o que eu quero dizer, e o Congresso já nos ajudou, é essa atenção especial que o Estado e também os particulares devem ter com a saúde. E a saúde significa recursos para a saúde, e não adianta dizer que tem uma limitação orçamentária. Em certos momentos é preciso deslocar despesas que não são tão urgentes para atender a saúde da população, como ocorreu nesses últimos anos em alguns níveis de governo. Em outros níveis de governo, nós já vimos que não houve grandes ações nesse sentido. Desenvolvimento sem a boa alimentação da população e sem a saúde não existe. E onde entra o economista nisso? Exatamente na alocação de recursos para as áreas que são prioritárias. É necessário que a gestão da saúde e a gestão da alimentação sejam o mais eficiente possível, não carregando sobre elas despesas ou custos que podem ser economizados, que podem deixar de existir. É necessária essa racionalidade econômica. É possível trabalhar como economista no setor público em volta dessas questões? Sim. E no setor privado também, porque a tendência que nós temos é uma privatização de diversos setores. E por que não a área de alimentação também pode ser privatizada? Se for privatizada, vai ser necessário o trabalho do economista do mesmo jeito, porque aquele que vai gerir privadamente a distribuição dos alimentos, por exemplo, ele vai precisar dessa assessoria. É isso por enquanto. Muito obrigado.